Queridos, você que está aí nos seguindo pelo YouTube, pega a sua Bíblia aí. Você que está aqui no templo, pega também a sua Bíblia e abra comigo na carta de Paulo aos Romanos. Paulo aos Romanos, capítulo 13. Você que é da igreja já sabe como se portar quando a gente pede para abrir a Bíblia. Se você não tem ela impressa, pegue a sua Bíblia e liga ela, mas coloque no modo avião para você não cair em tentação. Que pode ser que na hora que você estiver lendo o texto, aí chega um zap, aí a sua bênção vai embora. Todo mundo que achou o texto, se coloque de pé em nome de Jesus. Romanos capítulo 13. Amém? Diz assim a partir do verso número 11. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando, planejando, maquinando como satisfazer os desejos da carne. Deixa sua Bíblia aí aberta nesse texto. Feche os seus olhos. Senhor, me coloca na tua presença mais uma vez. Que a mesma manifestação que ocorreu no primeiro culto, que ela venha ocorrer agora também. Leva cativo o pensamento de todos os irmãos. E que nenhum espírito de distração, nenhum, ó Deus, ladrão de mensagem possa atuar agora. E somente a tua palavra e o teu Espírito Santo na nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Toma aí o seu assento. Deixa a sua Bíblia aberta. Queridos irmãos, no dia de ontem, um dos nossos diáconos postou no grupo, não me lembro se é no grupo da igreja ou no grupo dos homens, um vídeo onde especialistas, cientistas, eles tiveram a conclusão que o tempo está passando mais rápido do que devia. Quem aqui pôde ver esse videozinho? Quase ninguém. Eu vou mandar para vocês verem. O tempo está passando de forma mais acelerada. Isso já foi concluído não por religiosos, mas por cientistas. A Terra está girando mais rápido. O dia ele está ficando mais curto. E essa sensação, pelo menos eu sinto ela, sem ser cientista, sem trabalhar na NASA. Eu me lembro que o tempo demorava a passar. Eu me lembro que demorava chegar o aniversário, eu ficava até ansioso para chegar logo janeiro para me ganhar presente. E hoje eu não estou mais preocupado com os presentes, estou preocupado com o cabelo branco, que está chegando mais rápido do que a hora que era para chegar. Mas fato é que os dias estão sendo abreviados conforme está em Mateus 24. Jesus pregando o sermão profético, dizendo as coisas que iriam acontecer. Ele vai dizer, ai das grávidas, ai de um monte de situação, e vai dizer o seguinte, ó, só vão suportar porque os dias serão abreviados. E aquele videozinho me chamou a atenção, por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo que, além do tempo estar acelerado, nós estamos tendo ladrões de tempo. Por exemplo, redes sociais roubam o nosso tempo.
Netflix rouba o nosso tempo. Eu, graças a Deus, não tenho mais, mas eu me lembro que uns 2 anos atrás, ou 3, eu comecei a assistir aquela série Narcos, do Pablo Escobar. E eu me lembro que eu assisti falei assim, vou assistir um episódio só, 40 minutos, 50 minutos. Parece que tem um trem naquele negócio que fala assim, não, você vai assistir o outro. Aí quando fim da um, você quer ver o outro. Aí quando fim do outro, você quer ver o outro. E aí quando eu assustei, eu já tinha assistido 4 ou 5, capítulos que fala? Episódios, numa noite. E não dá sono não, irmãos. É só comigo que acontece isso aí? Ou não? Ladrão de tempo. Aqui na igreja, a gente já fez alguns desafios bíblicos. Lê o Novo Testamento em 30 dias. Salmos e Provérbios em 30 dias. E aí, quando foi aqui a premiação de 150 membros, 9 que ganha, 10 que ganha. E sabe qual foi a argumentação? Eu não tenho tempo a ler a Bíblia, vocês são à toa. Aí veio a pandemia. Trabalha home office. Ou alguns nem trabalhando estavam. E aí juntou eu e a nossa coordenadora da escola dominical e falamos assim, agora pode fazer uns 30 troféus. Porque o povo agora tem casa, o povo agora vai ter tempo. Você vai ver, vai ler Bíblia à vontade. Sabe o que aconteceu? O número de leitores da Bíblia continuou o mesmo. Porque nosso tempo ele não é bem administrado. O nosso tempo ele não é bem trabalhado. E a maior desculpa que nós damos para nós mesmos é eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde. Eu não tenho tempo para cuidar do meu casamento. Eu não tenho tempo para ir à igreja. Eu não tenho tempo para praticar um esporte. Eu não tenho tempo para aprender a tocar um instrumento. Eu não tenho tempo para ler um livro. Eu não tenho tempo para fazer um curso. Como se nós fôssemos os senhores do tempo. E aqui, o apóstolo Paulo, ele está me chamando e está te chamando a fazer algo que talvez você nunca parou para pensar. Volta aí para o texto, fazendo favor. Romanos 13, verso 11. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. O apóstolo Paulo está te convidando, me convidando a perceber, a compreender o tempo em que nós estamos vivendo. E vocês vão descobrir por que ele vai falar isso. Olha o que ele diz. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Não é algo para amanhã. O convite do apóstolo Paulo é para hoje. O tempo é hoje. Chegou o tempo de despertarmos do sono. E que sono é esse que o apóstolo Paulo está falando? Aquele que dá depois que você come um prato de feijoada? Não. É um sono espiritual. Aconteceu 4 estágios escatológicos e proféticos antes de Paulo escrever isso aqui. Paulo, ele vai escrever a carta aos Romanos depois que Cristo morre, depois que Cristo ressuscita, depois que ele é exaltado. E nós vamos ver à luz da palavra que o relógio de Deus, ele está em sempre constante movimento. Olha o que Isaías 53 vai dizer a respeito da morte de Jesus. Isaías 53, versos 6, 7 e 8. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo, não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada. Ele não abriu sua boca. Com um julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa das transgressões do meu povo, ele foi golpeado. Isaías vai profetizar isso 700 anos antes de Cristo. E se cumpre antes do apóstolo Paulo falar sobre olhar o tempo.
Depois que Jesus morre, vem a sua ressurreição. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra comigo em Atos, capítulo 3, verso 15. E se você tiver dificuldade, só escute que eu vou ler para você. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunha disso. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Então, no primeiro estágio do relógio escatológico profético, Cristo morre. Isaías falou que ele iria morrer. Havia uma profecia também que ele iria ressuscitar. E aqui agora, após a sua ressurreição, Lucas escreve Atos afirmando isso. Mas havia também uma profecia, que esse Cristo que ia ser sofrido, maltratado, humilhado, morto, ele iria ser exaltado. Lucas 22, 69 vai dizer assim: desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Atos 2,33, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vesdes e ouves. Filipenses 2,9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Jesus morre, ressuscita e agora é exaltado. Mas havia também uma promessa, que o profeta Joel tinha dito, que depois que Jesus morresse, ressuscitasse e fosse exaltado, viria o derramamento do Espírito Santo. E aí quando eu vou para Atos 2, que faz referência a Joel 2, vai dizer assim no verso 17: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, e eu recebo isso para minha casa. Os nossos jovens terão visões, eu recebo isso para a nossa igreja. E os velhos terão sonhos, e eu declaro isso sobre a nossa igreja. Sobre os meus servos e minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu, e sinais embaixo, na terra. Sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque é fácil falar da volta de Cristo depois que algumas coisas aconteceram. Então Paulo está dizendo para mim, para você e para os romanos: ó, fica ligado, presta atenção no tempo que vocês estão vivendo, porque a hora é agora. E Paulo não só manda a gente olhar o tempo, mas ele manda a gente tomar uma decisão. Olha o que diz aí: porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. O que é isso? A salvação está mais perto de nós agora do que no dia que eu criei. Eu acreditei em Jesus em 1999. Se Jesus for voltar daqui a 10 anos, hoje está mais perto da salvação ou não? Já passaram sei quantos anos de 99 para cá? 23. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, fica ligado no tempo, presta atenção, sobretudo porque a nossa salvação está mais perto de nós do que no dia que nós cremos. E todo dia que se passa, a nossa salvação, aqueles que vão morar no céu, ela está mais próxima. Mas aqueles que não têm Jesus, a perdição, a tortura, o ranger de dentes, também está mais próximo. E Paulo vai dizer o seguinte: a noite está quase acabando e o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamos-nos a armadura da luz. Não adianta, irmãos, eu descobrir, eu entender o tempo que nós estamos vivendo e não tomar uma decisão em relação a ele. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil, é um tempo de desafio, é um tempo em que, a qualquer momento,
algo de muito terrível pode acontecer. Eu não sei se vocês gostam de ler sobre política e guerras, mas o país da Coreia do Sul, que é um país pequeno, lá na Ásia, ele está cercado pela China e pela Coreia do Norte, que são parceiros, são comunistas, pregam contra Deus. Eles estão fazendo exercícios militares naquela região. E todo mundo sabe que a Coreia do Sul, ela é parceira de quem? Dos Estados Unidos. Que Taiwan, que era um pedaço que já foi da China, que hoje é independente, é parceiro dos Estados Unidos. E aí, a presidente lá do Congresso dos Estados Unidos entrou num avião, mesmo contra a vontade do presidente Joe Biden, porque é esquerdista também, e ela foi lá em Taiwan. Sabe o que aconteceu? Passou um monte de míssil por cima. Só para poder falar assim, olha aqui, vocês não sabem com quem que vocês estão mexendo. Se um míssil daquele, que tem combustível para poder percorrer 1.000 quilômetros, acabar o combustível antes da hora, ele cai na terra de Taiwan. E se cair, vai matar muita gente. E se matar muita gente, os Estados Unidos da América vai aparecer lá. E se os Estados Unidos da América aparecer lá, vai estar a China esperando ele e o Kim Jong-un também. E aí a Terceira Guerra Mundial está feita. É só um erro de cálculo. É só um erro de pensamento. Mas aí o apóstolo Paulo, ele vai me dar uma palavra de esperança e talvez nos apertar mais ainda. Pega a sua Bíblia e vai comigo em 2 Tessalonicenses. Porque por mais que o relógio escatológico nos dias de Paulo tinha passado, Jesus tinha morrido, ele tinha ressuscitado, ele tinha sido glorificado, o Espírito Santo tinha vindo, ainda não era o fim. Porque em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4, vai dizer assim: irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o anticristo, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. O que Paulo está dizendo aqui, igreja de Tessalonicenses? Deixa eu te falar um negócio. Quanto à volta de Cristo, vocês não ficam assim muito preocupados demais, assustados demais, não? Porque quanto o dia e a hora, somente o nosso Deus é que sabe. Jesus vai afirmar isso. O dia e a hora, somente o Pai que está no céu é que sabe. Mas vai acontecer sinais dizendo que o dia do Senhor está próximo. E o primeiro sinal que ele dá é o sinal da apostasia. E se você não sabe o que significa apostasia, apostasia é o abandono da fé. É uma pessoa que já experimentou dos dons, é uma pessoa que já declarou Jesus como Salvador. Hebreus 6 vai dizer, eles estiveram no meio do corpo, experimentaram dos dons celestiais, e eles agora abandonaram a sua fé. A pergunta que eu faço é, está tendo apostasia no dia de hoje? Existe um pregador, já falei dele aqui, vou falar de novo. Yosef Akiva, bonito de falar. Esse camarada, quando eu estava no seminário, talvez o ministro Paulo vai lembrar dele também, ele era um judeu messiânico. O que é um judeu messiânico? Uma pessoa que veio de uma raiz judaica e que se converte ao cristianismo. E esse camarada pregava em Camboriú, em todos os congressos grandes do Brasil, ele estava lá, ele tinha uma interpretação da Torá violenta, conhecia o hebraico.
E a gente, quando é seminarista, a gente gosta de olhar para uns camaradas pregadores assim. Na época, os Bambambam era ele, era o Marcos Feliciano. Eu me lembro que tinha um amigo meu no seminário que ele mudava a voz, ele pregava igual o Marcos Feliciano. Parecia que ele apertava um botão. Ele conversava fininho, a Mirelle rindo. Ele conversava fininho com a gente, na hora que ele ia pregar, ele parece que incorporava. Esse Iosef Akiva hoje, ele tem um canal no YouTube e ele está dizendo que Jesus Cristo não é Deus. Que Jesus, ele não é da mesma substância do que o Pai. Ele está pegando a Trindade e está destruindo ela. E pasmem vocês, está assim de seguidores. Existe um outro chamado Ed René Kivix. O camarada já pregou nos maiores congressos. Existe um congresso chamado Haggai, do pastor Ebenezer Bittencourt, aonde vai Hernandes Dias Lopes, aonde vai o pastor Jeremias Pereira, aonde vai os homens mais sérios da nação. O Ed René já esteve lá. E sabe qual é a pregação do Ed René hoje? Sua Bíblia, a minha Bíblia, precisa ser atualizada. A pregação do Ed René hoje, semana passada, foi que todo cristão tem que ser de esquerda. Porque ele está apoiando. Ele está pegando a palavra de Deus e está... E pasmem vocês, tem um monte de seguidor. Poderia dizer também, Paulo Marcelo, que já vi pessoalmente pregando. Poderia dizer também o Caio Fábio, que foi um dos maiores do Brasil. E hoje, se você parar para ouvir, não sai nada que presta. A apostasia já está nos nossos dias. Mas aí o apóstolo Paulo fala que além da apostasia, ia aparecer um personagem. Olha o verso de número 3 de 2 Tessalonicenses. Não deixe que ninguém os engane de modo algum, antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é esse? O anticristo. E quais são as marcas do anticristo? Verso 4, ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus. Sabe o que acontece lá na Coreia do Norte? Tem lá poste ídolos do avô, do pai e do filho. E todos os norte-coreanos, eles são obrigados a prestar culto a eles. Lá não existe religião. Lá não existe Jesus. Lá não existe Deus. O Deus dele é aquele revolucionário que está lá. E quem se opõe a isso, morre. Vocês estão vendo que os sinais já estão aí? Lá na China hoje, está proibido de divulgar culto. A internet deles é uma internet interna. Tudo que você faz, o governo tem acesso. Lá na China hoje tem tanta câmera, que quando você chega naquele país, você já é escaneado. E qualquer lugar que você for, eles sabem que você está lá. Não tem como você fazer nada escondido. Aquele romantismo das Bíblias escondidas, Bíblia no meio de alface, aquela coisa toda que a gente ouvia há 20 anos atrás, isso hoje não é mais possível. E pastores estão indo para a forca. Porque a Bíblia diz que um homem, o filho da perdição, ele se opõe para tudo que é Deus. Então o apóstolo Paulo lá atrás, 2000 anos atrás, estava me chamando e te chamando, fazendo um alerta para que o dia do Senhor iria chegar, e ele não tinha vivenciado isso. Ele tinha vivenciado a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a exaltação de Cristo e o dia de Pentecoste. Mas da morte de Paulo para cá, o relógio escatológico de Deus continuou. Israel, um povo que não tinha nação, agora tem nação. Eles estão voltando. E o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você: compreenda o tempo e acordem. Verso 11 do texto base de Romanos 13. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que do dia que nós cremos.
E que sono é esse? Já falei, não é aquele soninho depois do almoço. Não é o sono do cansaço. É o sono espiritual. Tem gente que está assim, ó. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não precisa de responder para mim, não. Pensa na sua cabeça aí. Onde você vai estar daqui a 10 anos? O que você vai ser daqui a 10 anos? Qual vai ser o seu legado daqui a 10 anos? O que a próxima geração vai poder falar a seu respeito daqui a 10 anos? Você sabe? Ah, pastor, a Bíblia diz que o dia de amanhã não nos pertence. E é verdade. Mas a Bíblia diz também que se um homem começar a construir uma torre sem antes planejar e não concluir ela, ele vai ser envergonhado. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Nós temos que viver hoje como se fosse o nosso último dia. Mas precisamos entender que a nossa geração é uma geração profética, é uma geração escatológica e que nós precisamos preparar o caminho. Nós precisamos preparar o caminho. Assim como João Batista preparou o caminho para Jesus vir, nós precisamos evangelizar, pregar a palavra, falar do amor de Cristo e trazer para o reino o máximo de pessoas que a gente conseguir. Porque também existe uma palavra que o evangelho tem que chegar em todos os cantos. E a pergunta que eu faço é, você está dormindo ou está acordado? Geralmente, quando eu vou fazer uma cerimônia fúnebre, eu gosto de fazer um apelo com a seguinte palavra. Se fosse você nesse caixão, qual é a história que estariam contando de você? É uma reflexão. Como é que você vai ser conhecido? Ah, não, aquele irmãozinho, ele acordava de manhã, varria a rua, entrava para dentro de casa, foi passando os dias dele. Não, aquele irmão vinha na igreja, ele sentava num banquinho, sempre gostava da mesma cadeira, sentava na cadeirinha dele, ficava ali, não dava trabalho para a gente, mas também não fazia diferença. Deixa eu falar algo para vocês. A Bíblia diz que você foi chamado para ser sal. A Bíblia diz que você foi chamado para ser luz. Sal é aquele que dá sabor para aquilo que não tem sabor. Luz é aquilo que vai chegar nas trevas e vai dissipar as trevas. Nós precisamos nos despertar do sono. E nem na pregação eles acordam, Marley. É difícil demais. A frequência aqui hoje está difícil. Eu estou em outra frequência. Eu vou fazer uma legenda, ou vou desenhar. Eu e você precisamos hoje acordar para o tempo que nós estamos vivendo e fazer a diferença, deixar um legado e pavimentar a rodovia para a próxima geração que está para chegar. E agora como que eu vou fazer isso? O apóstolo Paulo vai me ensinar e te ensinar. Olha aí no verso 12 do texto base. Deixar as obras das trevas. A noite está quase acabando. O dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e nos vistamos com a armadura da luz. E ele não está falando de um dia aqui não, um dia normal. A noite está acabando e a luz está vindo, não. Ele está falando que o nosso tempo na terra, o tempo de sofrimento, o tempo de dor, ai das grávidas, ai de quem estiver no campo, esse tempo ele está findando. E a luz está para chegar. Só que só vai ter luz quem se revestir da armadura de luz, porque é incompatível eu estar na luz com a vestimenta de trevas. Porque é incompatível estar na santidade com a vestimenta de pecador. Então é por isso que o apóstolo Paulo me convida e te convida a mudar essa vestimenta. E pastor, ele está mandando deixar de lado as obras das trevas. Que obras das trevas é essa? Tudo que é pecado. Eu fui visitar uma futura ovelha nossa em nome de Jesus. Nós vamos batizar ela. Ela vai ser uma professora da escola dominical. E ela falou assim, pastor, na minha concepção, uma pessoa que é muito pecadora é que precisa de Jesus. E, humanamente falando, ela não está errada, não. O senso que nós temos é esse mesmo. Quem é que precisa de Jesus? Um drogado, um marginal, um bandido.
Só que a Bíblia afirma que todos, sem distinção, ricos, pobres, brancos, negros, cultos, ignorantes, carecem da graça de Deus. Então não há um só homem, não há uma só mulher que não dependa da salvação de Cristo Jesus. Então quando eu sou um pecador, eu pratico as obras das trevas. Gálatas vai falar sobre isso. Verso 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões. Quem gosta de uma conversa fiada, de fazer uma confusão, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não entrarão no reino de Deus. Então não adianta eu ter noção do tempo. Olha, eu estou entendendo o tempo. Jesus pode voltar a qualquer momento, ou ele pode me levar a qualquer momento. Eu preciso tomar uma decisão, e a decisão que eu tenho que tomar é deixar a prática das trevas e revestir da armadura da luz. E quem é que tem essa armadura para me dar? Somente ele. Porque a Bíblia diz que ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Nós temos que mudar a nossa vestimenta. Olha o que está no verso número 12. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamos a armadura da luz, comportemo-nos com decência, como com quem age à luz do dia. Não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, nem em desavença e inveja. Nós temos que andar a nossa conduta como se fosse de dia, porque de dia parece que o povo tem mais medo de pecar. À noite tem as árvores, tem a escuridão. Fico imaginando o ministro Paulo, na época da viatura. Quantos flagrantes de carros debaixo de uma árvore, parados, mexendo. Mas como assim parado, mexendo? O carro não está indo nem para frente e nem para trás, ele está apenas sacudindo. Quantas e quantas situações na calada da noite. E Paulo agora está dizendo que é para a gente mudar e agir como a gente age de dia, deixando a escuridão e a treva para lá. João 8, verso 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas levará a luz da vida. Quem segue a Jesus não pode andar nas trevas. Quem segue a Jesus tem que andar na luz. A luz que dissipa todo mal. É incompatível ter Jesus e andar nas trevas. Eclesiastes 9, verso 8 vai dizer assim: em todo tempo sejam alvas as tuas roupas, brancas, limpas, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Aqui está falando de santidade, está falando de unção. Unção essa que tem muitos que perderam e não querem de volta. Se tem algo valioso na vida de um homem e de uma mulher, é a unção. Eu quero aqui publicamente parabenizar o Ministério de Louvor que está atuando hoje. Esses meninos caíram na enchente. A maioria dos componentes não puderam estar para o ensaio. Nosso líder está viajando com a esposa. E quando eles pegaram as canções, eu pensei assim: nossa, as canções aqui. Eu tomei um tapa na cara hoje do Espírito Santo. Porque não é a canção, é o que sai de dentro da pessoa indo para Deus. Deus não está atrás de adoração, Ele está atrás de adoradores. Deus não está atrás de adoração, Ele está atrás de adoradores que o adorem em espírito e em
verdade. Porque ele faz do jeito que ele quer, com quem ele quer, a hora que ele quer e do jeito que ele quer. É só dar lugar. A gente tem que confessar os nossos pecados de vez em quando. E ser totalmente dependente dele e não do homem. Quando Adão e Eva caíram, Deus fez para ele novas vestes. Se você pegar sua Bíblia aí em Gênesis 13, 3, 21, vai dizer assim: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e o vestiu. Por que isso? Porque quando Adão e Eva caíram, eles se esconderam nos arbustos. Eles pensaram assim: não, essas ervas, essas plantas vão nos tampar, mas os olhos de Deus estão em todos os lugares e ninguém pode se esconder dele. Mas aí ele faz o que o apóstolo Paulo está pedindo: tirar uma vestimenta e coloca outra. Ele sacrifica animal, porque remissão de pecado tem que ter sacrifício. Esse ato aqui é um ato profético. Quando Deus mata um animal e tira a pele e dá para Adão e Eva, ele está remetendo o que ia acontecer lá na cruz do Calvário, que Jesus iria morrer, derramar o seu sangue, para que a minha vergonha, a sua vergonha, fosse apagada. Ah, você não entendeu o que eu falei, não. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele derramou o sangue dele, a minha vergonha e a sua vergonha, porque os nossos pecados são vergonhosos. Deus cumpriu aquilo que ele tinha determinado e a nossa vergonha foi lançada sobre Jesus. E aí toda acusação que tem contra a sua vida, contra a minha vida, foi jogada por terra. De vez em quando vai levantar uns capetas aí querendo falar do seu passado. Sabe o que eu tenho aprendido? Quando vier falar do meu passado, eu vou lembrar ele o futuro dele. Quando vier falar do meu passado, eu vou lembrar do futuro dele. Porque o meu passado foi apagado por Jesus. Eu não tenho orgulho dele, eu tenho vergonha, mas eu não tenho mais culpa, porque a culpa do meu passado já foi levada na cruz. E a Bíblia diz que o acusador é o diabo. Então quem levanta me acusando trabalha para ele, para a concorrência. Se tem alguém te acusando, saiba, esse acusador, ele é filho do diabo. Quem é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro não acusa. Quem é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro tem piedade. Quem é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro libera perdão e pede perdão. Quem é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro pratica o que Jesus praticou. Eles estavam blasfemando contra ele e ele virou e disse: Pai, perdoa-os, porque não sabe o que eles fazem. Vocês estão comigo ou não? E por último, o apóstolo Paulo vai fazer um convite no verso 14, dizendo o seguinte: pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem planejando, premeditando, bolando, arquitetando como satisfazer os desejos da carne. Quando eu estou em Jesus, o pecado na minha vida tem que ser um acidente. O que é um acidente? É algo que não foi planejado. Eu já dei algumas vezes aqui exemplo. Você é um homem casado, você sabe que você não pode carregar uma mulher que não seja a sua e nem sua mãe no seu carro, sozinho, não. Você está vindo, a pessoa pede uma carona, você põe no seu carro, você não sabia que ela ia te pedir carona. E ali dentro do carro começa um diálogo. Ô, fulano, que benção, está me dando a carona e tal. Pois é, menino. Ô, moço, eu estou passando uma perrengue lá em casa. Nossa, Deus. Pensa num homem que não está valendo nada. Já comprei remédio para ele, já fiz tudo quanto há. Eu sou nova, estou cheio de sentimentos. A princípio, uma conversa, aquilo vira uma raiz. Começa então uma troca de mensagem. Daqui a pouco tem um encontro marcado e a queda vem. Isso é um acidente, até a hora da carona. Depois vem dentro disso aqui que o apóstolo Paulo está falando. Não fiquem premeditando, planejando como satisfazer a carne. Isso aqui, diante de Deus, tem uma outra conotação. Pecado é eu estar no trânsito e tem uns crentes que é igual o Pateta quando está dirigindo. Quem já viu o desenho do Pateta dirigindo aí?
Ele fica endemoniado ou não fica? Vocês já viram o Pateta dirigindo, gente? Ele fica endemoniado. Aí você está no trânsito, indo para o Vila Isa, ouvindo do Vila Isa, aquela ponte, 3, 4, 5 horas da tarde. E começa um buzinaço atrás de você. E você tira a mão para fora. E em vez de falar assim, eu te abençoo em nome de Jesus, você vai lembrar da mãe do rapaz que está buzinando. Você não premeditou isso. A sua ira, o velho homem te fez isso. Isso é pecado. Agora, eu arquitetar, semana que vem, minha mulher vai sair de férias. Vou pegar os meninos e levar para casa da minha sogra. Já está tudo esquematizado. Isso quem faz é Nico. É gente que não nasceu de novo. E o apóstolo Paulo está dizendo para os romanos: muda a sua história e não façam isso. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Para a gente fazer uma metanoia. Metanoia é mudança. Vai no capítulo 12 aí, volta 1. Porque o 13 é uma continuação do 12. Olha o que o apóstolo Paulo fala no verso 2 de Romanos 12. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua. Fala comigo assim, transformação começa na mente. Isso é metanoia. E tem um livro do J.B. Carvalho com esse título. Se você puder comprar, você compra. Excelente literatura cristã. O livro chama Metanoia, Mudança de Mente. O que acontece com a mudança de mente? Para que sejam capazes de experimentar, e não só experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acho que uma das maiores, ou um dos maiores dilemas e incógnitas de um crente é: qual é a boa vontade? Ou qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Quem já perguntou isso? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Você nunca perguntou isso, não? Você sabe como é que eu vou descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida? Quando a minha mente for transformada. Quando a minha mente for uma mente sã, voltada para aquilo que é do reino, voltada para aquilo que é de Cristo. E mudar a mente não é fácil, irmãos. Porque nós somos construídos dentro de uma cadeia, de um império, de heranças, de religião e de tradições que estão muito entranhadas dentro da gente. Porque o seu bisavô foi, o seu avô foi e o seu pai foi. Porque você aprendeu que era assim. Porque você pertenceu a uma denominação que falavam que era assim. E o que mais nós precisamos viver nos dias de hoje é uma metanoia, para a gente aproveitar, comprovar e experimentar qual é a boa, perfeita vontade de Deus. E sabe qual que é a boa, perfeita vontade de Deus? É que todos nós possamos morar no céu, mas aqui na terra a gente tem uma vida e uma vida com abundância. João 10, 10. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para te dar vida e vida com abundância. Tem pessoas vivendo uma vida miserável. E quando eu falo de uma vida miserável, não é só na questão financeira. A pessoa não tem paz. O casamento dela não decola, não flui. Ele não consegue fazer projeto nenhum. Ele começa uma coisa e para. Começa uma coisa e para. E ele ainda não entendeu e nem percebeu que está aqui. Que está aqui. Nós precisamos mudar a nossa mente. E essa renovação, a origem dela, a fonte dela tem que ser Jesus. Nós temos que mudar o nosso conceito. Domingo que vem eu vou pregar sobre incredulidade. Deus me deu uma palavra sobre incredulidade. A incredulidade não é um sentimento. Já vou dar spoiler aqui. A incredulidade é um espírito que atua na nossa vida. A pergunta que eu faço nessa noite é, e eu quero te pedir para ficar de pé: que tempo é o seu tempo hoje? Qual é a sua estação?
O que você quer para daqui a 5, 10 anos? O que você está fazendo hoje para dar resultado amanhã? Eu estou colhendo hoje orações que eu semeei há 10 anos atrás. Eu estou vivendo um tempo hoje na minha casa, no meu casamento, no meu ministério, na igreja, resultado de orações que foram feitas lá atrás. Então, se eu quero ter um futuro de paz, um futuro de glória, um futuro abençoado, eu preciso movimentar hoje. Desperte do sono. Eu quero que você feche seus olhos. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora, a nossa salvação está mais próxima do que do dia quando nós cremos.